Capítulo 78 Destruindo as garantias do inimigo. Rapidamente, o grupo seguiu para o campo de batalha. Com a ajuda dos 5 atrozes, a pequena porém poderosa tropa viajou pelo céu, em uma velocidade altíssima. Antes de nos juntarmos ao exército principal, nós devemos fazer um breve desvio e eliminar o elemento surpresa do inimigo. Zhao Tian disse. Yang Gao concordou e fez uma leve alteração de direção. Montanhas, tropas da família Su. Em uma grande cordilheira de montanhas, um exército contendo cerca de 9.000 pessoas e todos de armaduras pretas, estava se movendo através dos vales. A noite finalmente chegou. Somente a lua iluminava os vales. A movimentação daquele exército era silenciosa e furtiva. Valendo-se da escuridão, eles atravessavam os vales como se fossem tropas fantasmas. Esta cordilheira em específico, cercava 3 lados do território da família Wolong. Ela sempre fora usada como uma das formas de defesa dos Wolong, pois além de ser um território difícil de ser desbravado, o local estava repleto de armadilhas. Propositalmente, a família Wolong não colocou armadilhas nos vales. Contudo, assim que alguém começasse a escalar as montanhas, ele se depararia com inúmeras armadilhas mortais. O motivo de deixar o vale sem armadilhas era porque no caso de uma tropa inimiga tentar atacar pelas montanhas, as tropas da família Wolong seriam capazes de cercar os inimigos pelo alto, tendo assim, uma grande vantagem estratégica. Atacando de um local alto, a família Wolong teria o mínimo de baixas, pois com a vantagem do terreno, eles atacariam de longe. No caso dos inimigos tentarem avançar para o topo das montanhas, a fim de enfrentar os Wolong de frente, eles seriam mortos pelas armadilhas. A estratégia dos Wolong era simples, eles atraíam o inimigo para um terreno vantajoso para eles, pois no final, aquela era a única forma de avançar pelas montanhas. Assim que o inimigo caísse na armadilha, eles os atacariam e eliminariam todos. Além de simples, aquela era uma estratégia óbvia, porém, mesmo assim, ela conseguia cumprir o seu objetivo, pois como todos sabiam que cairiam em uma armadilha, nenhum exército sequer cogitava a hipótese de atacar pelas montanhas. Assim que as tropas chegaram a uma determinada localização, Swing entregou alguns mapas, contendo as localizações das armadilhas, para alguns homens e mandou-os escalarem as montanhas. Assim que os homens escalaram, eles observaram os arredores e deram um sinal de positivo para Swing. Ótimo, não tem ninguém nas imediações. Nós podemos conversar tranquilamente. Swing falou com 5 anciões que estavam próximos dele. Prefeito, você recebeu alguma notícia do grande Elder Wolong Zizal? Um dos anciões perguntou. Não? Ele não respondeu à minha transmissão. Swing disse. Mas? Será que aconteceu algo a ele? Em um momento desse. Ele não responder, parece, outro ancião falou. Não se preocupe com o Wolong Zizal. Ninguém na província dourada poderia fazer algo a ele. Swing interrompeu o ancião. Agora nós temos outro assunto a tratar. Já que a família Ming também será dizimada, nós devemos discutir quem ficará com a parte do território deles, Swing falou com um enorme sorriso no rosto. Os cinco anciões concordaram e mostraram expressões contentes e gananciosas. Eu quero a parte leste do território. Um dos anciões falou. Eu quero o sul. Outro disse. Vocês podem ficar com as terras. Eu quero 2 daquelas receitas deles.
Outro ancião falou com um sorriso satisfeito. Eu ouvi dizer que aquele Ming Xiao é muito promissor em alquimia e medicina. Eu quero que ele seja capturado vivo. Eu vou sugar cada gota de conhecimento e suor dele. Outro ancião falou com uma profunda ansiedade. Enquanto os 6 negociavam os espólios da guerra, os homens que estavam nos topos das montanhas vigiavam e procuravam por qualquer sinal de vida. Swing e os anciões discutiram quem ficaria com o que por quase 1 hora. Depois de chegarem a um consenso, cada um ficou satisfeito com o que tinha conseguido. Os 6 ficaram tão entretidos com as negociações que nem se deram conta que acima deles, a uns 1000 metros de altura, eles estavam sendo vigiados por um grupo de um pouco mais do que 100 de pessoas. Swing, agora que nós já terminamos, vamos aguardar pelo sinal dos Wolong. Quando forem avançar para o topo das montanhas, lembrem-se de olhar os mapas e evitar as armadilhas. Hehe. Os Gu e os Ming são muito ingênuos. Começar uma batalha durante a noite é um grande erro. Um dos anciões falou. Sim, eles estão cegos pela vingança. Quando começarmos a atacar das montanhas, eles começarão a cair como formigas que são pegas pela chuva. Outro ancião comentou. Eu não sei como eles conseguiram ser classificados entre as 4 grandes famílias. Com um senso de batalha desses, eles se mostraram indignos de ocupar os seus respectivos postos. Outro ancião desdenhou. Será que é tão simples assim? Eu não sei, mas eu acho que eles devem estar armando alguma coisa. Quem atacaria impensadamente assim? Um ancião falou com uma leve preocupação. Você está se preocupando sem motivos. Pelo que nos foi informado, todas as tropas, dos Gu e dos Ming, estão estacionadas nos portões dos Wolong. A não ser que exista uma 5ª grande família, ninguém trará surpresas para esta batalha. Swing acalmou o ancião. Tudo bem, mas e os contatos da família Gu? Será que alguém poderia vir ajudá-los? Outro ancião perguntou. Ha 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 ha. Parem de se preocupar com essas coisas. Não existe nenhum movimento, de nenhuma tropa, que esteja vindo na direção da Província Dourada. Mesmo que houvesse, nós ficaríamos sabendo rapidamente. Nós temos pessoas espalhadas por todas as entradas da província. Nenhum exército está vindo para cá. Swing explicou. Então, é isso, as famílias Gu e Ming serão realmente dizimadas. Um ancião falou com um profundo alívio. A localização das tropas de Swing estava a apenas 2 quilômetros da parte leste da cordilheira que cercava o território da família Wolong. Eles ficaram lá, pois assim que recebessem o sinal de Wolongbai, eles avançariam e surpreenderiam os Gu e os Ming. Acima das tropas de Swing, Zhao Tian estava sobre uma base de pedra enquanto analisava os inimigos. Realmente, a entrada do prefeito Swing nessa batalha foi algo inesperado. Eu já esperava que alguém fosse vir para puxar o saco dos Wolong, mas eu nunca imaginaria que seria aquele Swing. Além do mais, ele conseguiu reunir um grande número de tropas. Zhao Tian murmurou com uma expressão pensativa. Jovem mestre, eu sugiro que cuidemos dessas pessoas de forma discreta. Se não chamarmos muita atenção, nós poderemos usar esse fator surpresa contra o próprio inimigo. Yang Gao sugeriu. O senhor está certo. Mas, como nós podemos eliminá-los sem causar um grande alarme? Zhao Tian perguntou. Realmente, eliminar esse grande número de pessoas
era algo quase impossível de se fazer sem que tivesse uma grande algazarra. Mesmo tendo uma força tão grande ao seu lado, Zhao Tian não fazia ideia de como fazer isso furtivamente. Hehe. Jovem mestre, essa não é a primeira vez que faremos algo assim. Se me deixar assumir, nós eliminaremos aqueles homens, sem fazer um único ruído. Yang Gao falou. Tudo bem, está tudo nas suas mãos. Zhao Tian respondeu. Hehe. Então. Apenas observe. Yang Gao falou enquanto apontava para alguns homens. Assim que Yang Gao ordenou, 30 homens caíram do céu e sem fazer nenhum som, eles instantaneamente mataram todos os homens que estavam nos topos das montanhas. Rapidamente, os homens de Yang Gao vestiram as roupas dos homens mortos e fingiram que estavam vigiando o local. Sem que ninguém percebesse, eles cercaram as tropas de Swing e ficaram estrategicamente posicionados. Lá de cima, Zhao Tian observou, espantado, a movimentação dos homens. Claramente, aqueles caras eram profissionais no que estavam fazendo. Todos eles são especialistas do ar. Observe a formação deles. Agora, eles irão criar uma barreira de som, em volta de todo o exército inimigo. Yang Gao explicou. Assim que Yang Gao falou, os 30 homens começaram a liberar energia espiritual, uma espécie de barreira, quase transparente, como se fosse vidro, começou a se formar e envolver as tropas de Swing. Ninguém, nem mesmo Swing, percebeu que aquela barreira estava sendo criada. Eles simplesmente ficaram lá, sem imaginar que estavam para ser massacrados. Assim que a barreira envolveu todo o exército de Swing, Yang Gao falou com Zhao Tian. Agora, nenhum som sairá daquela barreira. Contudo, eles ainda podem fugir, Yang Gao falou como se estivesse ensinando a arte da guerra para Zhao Tian. Eu mandarei os especialistas da terra. Assim que eles agirem, o exército inimigo ficará em desordem. Yang Gao disse enquanto apontava para 20 outros homens, incluindo um dos atrozes que estavam com ele. Dessa vez, os 20 homens não foram nem um pouco furtivos. Eles desabaram em volta das tropas de Swing, levantando grandes nuvens de poeira. Agora, Zhao Tian pôde ver que a barreira de som realmente funcionava. Os pousos daqueles homens deveriam causar um grande barulho, mas mesmo estando tão perto do local, Zhao Tian não escutou nenhum ruído. Dentro da barreira de som, o som fluía normalmente. Por isso, após escutarem aqueles estrondos, todos os homens de Swing se alarmaram e pegaram as suas armas. Quem está aí? Vocês ousam nos enfrentar? Swing gritou. Os 20 homens não responderam Swing rapidamente, eles começaram a criar imensas paredes de pedra, que emergiam do chão, em volta do exército de Swing. Enquanto aquelas paredes eram formadas, a terra em volta deles tremia, mas ainda assim, nenhum som saía da barreira. Assim como Yang Gao tinha dito, no momento que o exército de Swing se viu cercado pelas grandes e densas paredes de pedra, eles entraram em um grande alvoroço. Eles começaram a atacar loucamente as paredes, mas o máximo que eles conseguiam fazer eram alguns arranhões nas paredes. No ar, Zhao Tian continuou a olhar com um profundo choque para Yang Gao. Aquele homem era um grande estrategista. Como eu disse. Assim que perceberam que não tinham mais uma rota de fuga, eles ficaram em desordem. Yang Gao falou para Zhao Tian. Agora. Está na hora de usarmos a força bruta.
Yanagao falou, antes de apontar para o restante dos seus homens e ordenar: vão, mas lembrem-se. Não utilizem técnicas extravagantes. A claridade ainda pode passar pela barreira. Assim que Yanagao terminou, todos os seus homens começaram a descer em queda livre. Quem são vocês? Swing gritava enquanto observava, impotentemente, o seu exército sendo cercado. Como eles passaram pelas armadilhas? Um dos anciões questionou com uma expressão assustada. Eles caíram do céu. Sendo assim, eles evitaram as armadilhas. Outro ancião falou enquanto segurava uma espada, que tremia em suas mãos. Se eles caíram do céu, quer dizer que tem um atroz com eles. Outro ancião falou enquanto o seu rosto ficava verde de medo. Assim que escutaram a palavra atroz, todos começaram a tremer, correr, e atacar as paredes, como se fossem galinhas sem cabeça. Não tem como ter um atroz aqui. Nem mesmo um opressor. Deve existir naquele bando. Eles estão apenas tentando nos enganar. Swing tentava explicar, quando foi interrompido por diversos sons de estrondos, e pessoas pousando no solo. Asterisco bum. 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 Sempre que alguém atingia o solo, o chão se rachava enquanto uma densa e poderosa aura começava a se espalhar a partir daquele ponto. Swing começou a tremer e perdeu qualquer capacidade de raciocínio. Aquelas auras que envolviam o seu exército eram muito mais fortes do que ele poderia imaginar. Cada um daqueles homens emanava uma poderosa aura de um opressor. Quando outros 3 homens começaram a flutuar acima de Swing, Swing quase chorou de pavor. Quem? Por quê? De onde? Vocês surgiram? Swing gaguejava enquanto as suas pernas ficavam moles. Eu sou o prefeito da província dourada. Por que vocês estão contra mim? Swing perguntou. No mesmo instante, uma voz grave e profunda veio de cima de Swing. Haha! Parece que hoje será o último dia do seu mandato. Assim que essa voz caiu, todos os homens de Yanagao, incluindo os 3 atrozes, começaram a atacar as tropas de Swing. Imagine uma cena, onde centenas de leões fossem colocados junto com milhares de cervos, dentro de uma enorme jaula. Os cervos correndo, mas sendo abatidos facilmente, os leões atacando os cervos indefesos e espalhando as suas tripas, órgãos e corpos, por todos os lados da jaula. Era exatamente isso que estava acontecendo. As tropas de Swing gritavam, choravam e imploravam pelas suas vidas. Os sons que eles faziam eram excessivamente altos e ensurdecedores. Contudo, Zhao Qian, que estava do lado de fora da barreira, não escutava sequer o som de um grilo cantando. Os homens de Yanagao praticamente não utilizaram nenhuma grande técnica de ataque. Principalmente aqueles que utilizavam o elemento fogo. Para que não chamassem atenção, eles usaram técnicas simples e armas para atacar cada um dos inimigos. Ninguém, nem mesmo Swing, que estava no 8 graus nível do reino da alma, pôde oferecer qualquer resistência aos homens de Yanagao. A coisa mais trabalhosa para os homens de Yanagao era correr atrás das tropas de Swing, pois mesmo sabendo que eles não tinham como fugir, eles tentavam sobreviver até o último minuto que pudessem. Um dos anciões, que era o responsável por reunir quase 1000 tropas, olhou furioso para Swing e gritou desesperado: Swing! Que droga é essa, em que você nos mete?
Asterisco PSHHHH, asterisco antes que o ancião terminasse de falar, a cabeça dele foi golpeada e esmagada, por um grande martelo. Assim que esmagou a cabeça do ancião, o homem que empunhava o martelo se virou e com um simples balanço do seu braço, ele esmagou os peitos de mais 4 homens. Alguns dos mais desesperados, tentavam escalar as paredes, mas aqueles que conseguiam chegar no topo e não eram mortos pelos homens que estavam dentro da barreira, eram rapidamente eliminados pelos especialistas da terra, que rodeavam as paredes. Essas famílias que se acham grandes são sempre assim. Eles esbanjam arrogância e desdenham de tudo, mas quando chega o momento das suas mortes, eles se revelam como uns verdadeiros covardes. Yan Gao comentou com Zhao Tian. Eu guardarei cada palavra e cada ensinamento do Senhor Gao. Zhao Tian falou com um grande respeito. Você não quer participar desta luta? Yan Gao perguntou com uma certa curiosidade. Eu não devo participar. Primeiro, esses homens não são os meus alvos principais. Segundo, eu quero entender como funciona a cabeça de um estrategista como o Senhor Gao. Se eu quiser prosperar no futuro, eu tenho muito o que aprender com você. Zhao Tian falou enquanto observava o massacre. Já que é assim, eu tenho uma pergunta. O que você fará depois que isso terminar? Não só as forças da província irão decair, mas os cenários político e econômico deste lugar entrarão em um completo caos. Yan Gao falou enquanto tentava obter uma análise de Zhao Tian, através do que ele responderia a seguir. Quanto a isso, eu já tenho tudo planejado. Eu só terei que fazer uma leve alteração nos meus planos, pois eu não esperava que o prefeito também fosse cair. Zhao Tian respondeu, mas não explicou o seu plano. Você está confiante de que funcionará? Por que você hesita em contá-lo? Yan Gao questionou. É apenas que eu não quero que os meus planos sejam questionados ou alterados. Quem não passou pelos meus sofrimentos, pensará que o que eu farei é excessivamente cruel e desumano. A questão do cenário econômico é fácil de se resolver. As famílias Guiming serão os novos pilares econômicos da província dourada. Com as receitas dos Ming e as habilidades de comércio dos Gu, o comércio da província prosperará ainda mais. Zhao Tian explicou. Certo, mas e quanto às minas? Yan Gao questionou. Hehe. Isso será uma surpresa. Mas eu já sei quem ficará com elas. Zhao Tian terminou. Enquanto os dois conversavam, o massacre estava quase no fim. Restavam apenas uns 200 soldados aliados de Swing. O vale ficou coberto de corpos, o sangue corria pelo solo como se fosse um rio, os homens que restaram vivos, eram apanhados e morriam das formas mais diferentes possíveis. Para se ter uma ideia, um deles morreu enquanto era rebatido de um lado para o outro, por 5 homens que usavam massas. Os 5 homens pareciam brincar de rebater com o corpo da vítima. Assim que todos os fujões foram mortos, restou apenas um único inimigo vivo, Swing. No meio dos corpos, de cerca de 9.000 pessoas, somente Swing estava de pé, mas se alguém olhasse nos olhos deles, imaginaria que estava diante de um morto-vivo. Os olhos dele estavam desfocados e refletiam o mais profundo terror e desespero. Os homens de Yan Gao cercaram Swing e o mantiveram vivo e ileso. Assim que o cenário de caos terminou, Yan Gao desceu com Zhao Tian e Gu Ren, e pousou na frente de Swing.
Swing. O prefeito da província dourada. No final, era um lacaio dos Wolong. Zhao Qian falou num tom depreciativo. Assim que viu Zhao Qian, Swing, que já estava em estado de choque, começou a suar frio enquanto tentava dizer algo. Você está por trás disso. Hehe. Você se equivocou. Eu não estou por trás disso. Eu estou à frente disso. Zhao Qian respondeu com um sorriso sarcástico.